Pri, fica mais um pouquinho com a gente, falando sobre a Olimpíada ainda. O Emmanuel Macron, presidente da França, escolheu deixar de lado a crise política no parlamento e disse que só deve indicar um novo ministro depois dos Jogos, Priscila. Exatamente, está aproveitando então esse momento de Olimpíada para dizer que existe uma trégua. Aí a esquerda está dizendo que o que ele está fazendo é uma trégua na democracia e não uma trégua para os Jogos Olímpicos. Mas o presidente francês, então, nessa entrevista que ele concedeu ontem ao canal France 2, que é um dos principais canais franceses, ele falou o seguinte: ele disse que a questão não é um nome dado por uma formação política, a questão é qual a maioria que pode surgir na Assembleia. Por quê? Porque a coalizão de esquerda, daqueles 4 partidos que venceram as eleições legislativas, chegou finalmente a uma indicação de um nome para primeiro-ministro. Depois de chegar esse nome para primeiro-ministro, o presidente francês concedeu essa entrevista e ele continuou defendendo que é preciso que os deputados cheguem a uma maioria ampla e sólida, o que ele chama de uma frente republicana, que é o que ele considera uma união dos partidos moderados, tirando o RN, o Rassemblement National, o Reunião Nacional de Marine Le Pen, tirando a LFI, a França Insubmissa, de extrema esquerda, de Jean-Luc Mélenchon. Então ele quer que haja uma frente republicana com esses partidos moderados para que, claro, o partido de centro de Macron não saia do poder. Então isso gerou uma reação muito forte dos membros e dos líderes de esquerda. O Olivier Faure, que é o líder do Partido Socialista, disse que Macron está tentando um sequestro da democracia. Jean-Luc Mélenchon, que é o líder da França Insubmissa, disse que Macron está recusando o resultado das eleições e diz que ele deve se submeter ou então renunciar. Então, uma situação complexa, e Macron diz que só vai indicar um novo primeiro-ministro depois das Olimpíadas, que terminam no dia 11 de agosto, portanto, no meio de agosto. E esse nome que foi indicado pela esquerda, de Lucie Castel, é um nome que, por enquanto, Macron não se manifestou. Ele simplesmente continua reforçando que é preciso ter uma maioria. Uma última informação, porque é um pouco complexa essa política francesa: não há nada na Constituição francesa que obrigue o presidente a aceitar esse primeiro-ministro indicado pelos partidos que têm o primeiro lugar na Assembleia Nacional. Mas é uma praxe que isso aconteça aqui na França. Qual é o problema? Até o momento, desde a instauração da Quinta República em 58, sempre houve configurações em que algum partido ou coalizão tinha uma maioria absoluta. E agora, essa configuração, com essa nova eleição que Macron antecipou da Assembleia Legislativa, é uma configuração em que existem 3 blocos que não têm maioria absoluta: a esquerda, o centro e a extrema-direita, com a extrema-direita, inclusive, sendo a mais votada. Macron até falou sobre isso nessa entrevista de ontem. Então é uma situação sem precedentes e sem que a Constituição obrigue o presidente da França a ter um momento ou um calendário para indicar esse novo primeiro-ministro. Então, de fato, uma situação aqui que bastante tensa em meio às Olimpíadas e que pode trazer, inclusive, manifestações, ameaças de greves por aqui. Eu volto com vocês. Priscila Asbeck, muito rapidamente, não nos esconda o ouro, no caso da França, os brioches. Você conversou ontem com Emmanuel Macron, via as fotos, esteve numa recepção de brasileiros com o presidente francês. Sobre o que vocês conversaram, o que ele disse? Foi interessante, viu, Uribe? Porque o presidente, ele estava tentando mostrar ali uma festa, chamar os jornalistas para todo mundo sair feliz daquela recepção no Eliseu, com queijos, vinhos, com doces franceses, em meio a toda essa turbulência política. Ele disse que está tudo certo para a Olimpíada, que tudo vai funcionar, que eles estão muito orgulhosos de realizar as Olimpíadas, principalmente realizando a primeira cerimônia no Rio Sena, uma primeira cerimônia fora de um estádio, na história moderna dos Jogos. A gente tentou perguntar para ele ali, quando ele foi cumprimentar os jornalistas, se ele vai nadar no Sena, que é uma promessa que ele fez e ainda não cumpriu. Ele disse que vai um dia vai nadar no Sena, que é uma grande polêmica. E quando a gente perguntou sobre os brasileiros, ele falou: o Lula não vem, mas vem a Janja, né? E Brigitte Macron, primeira-dama, também estava com ele e também falou da Janja. E toda vez que ela encontrava algum jornalista brasileiro, ela falava: a Janja está vindo, né? A Janja chega dia 25 e vai embora no dia 28. E só mais um bastidor, muito rapidamente,
estava conversando com pessoas da diplomacia aqui, eles estavam doidos para achar um jogo feminino que tivesse chance de vitória para que a Janja fosse. Eles estavam na dúvida sobre mandar a Janja para o jogo Brasil-Japão de futebol feminino, porque o Japão é uma boa seleção, não querem mandar a Janja para um jogo que o Brasil pode perder. Eu volto com você. Para não ser acusada de ser azarona, para secar a seleção brasileira. Então tem que vencer, senão a fama vem. Exatamente. Esse bastidor é muito bom, Priscila. Obrigada por compartilhar. Então, os diplomatas brasileiros preocupados em encaixar a agenda da primeira-dama ainda tem que encontrar um jogo em que o Brasil saia vitorioso, viu? Obrigada, Priscila. Raíssa Leal é uma possibilidade, nossa skatista. Ah, ótimo. Aí você já deu a dica, né? Já facilitou para eles. Ótimo. É isso. A gente sempre pensando lá na frente, né? Como jornalista, o que vai sair nas notícias, Priscila. Obrigada.